Só o teu nome, Jesus, venha ser glorificado por tudo. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Você viu aqui Jesus falando muito sobre o coração do homem bom, do homem mau. Tira do seu coração o bom tesouro, né? E quando nós vamos observar essa expressão na Bíblia, coração, essa expressão ela está ligada a uma forma que eles tinham de expressar a questão do sentimento. Então, quando na palavra de Deus nós vamos falar de coração, ele está falando sobre o centro, a sede de todos os nossos sentimentos. Jesus aqui faz essa analogia, que o homem, do bom, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca vai falar daquilo que o coração estiver cheio. Então, qual é a constatação de Jesus aqui? Que os nossos sentimentos, eles vão dizer como é que está a nossa vida. E sabe uma coisa de maior reflexão ainda? Os sentimentos, eles podem determinar muita coisa na nossa vida. Seja boa ou seja ruim. O ser humano, ele tem sua vida totalmente influenciada pelos seus sentimentos. É por isso que hoje vamos pedir que o Senhor cresça. Pode pôr, Vanessa. Aonde? Me ajude, quem vai me ajudar a pregar hoje? Então que o Senhor cresça aonde? Nos meus sentimentos. Sentimentos. E para que a gente entenda ainda melhor, na verdade, uma palavra de reflexão sobre isso, pode passar, Vanessa, o próximo. A gente coloquei aqui um diferenciamento entre emoção e sentimento. Parecem a mesma coisa, mas não são. Sentimento não é emoção, não é a mesma coisa. Eu até falei agora há pouco lá na Atalaia, quem souber vai se entregar agora a idade que tem. Você lembra de um shampoo que tinha um comercial antigamente? Que dizia que parece, mas não é? Quem lembra o nome desse shampoo? Olha, tem muita gente nova aqui, tá vendo? É o tal do Denorex. Eu perguntei, ainda existe, irmão, esse? Quem sabe? Cadê Marco? Marco, cadê você, Marquinho? Não, né? Tem não, né, Marquinho? Não sei. Mas algumas pessoas confundem emoções com sentimentos. Para a gente entender melhor, tem muitas definições, amados. Eu peguei algumas simples para nos facilitar aqui. O que são emoções? São reações neurológicas que uma pessoa apresenta quando exposta a um determinado estímulo. Ou seja, a emoção, ela está totalmente ligada à nossa fisiologia, à nossa biologia, a questões neurológicas, ao nosso cérebro. O pessoal que estudou mais um pouquinho, chegaram à conclusão, cientistas, que todos os seres humanos, eles nascem já com uma programação de emoções. As tais das 5 emoções básicas. Tem alguns teóricos que falam de 6, mas a corrente mais conhecida é que identifica que todo mundo nasce já vem de fábrica com essas 5 emoções, né? Que é o medo, a raiva, a alegria, tristeza ou surpresa ou nojo, né? Quem assistiu Divertidamente, o primeiro, né? Se entrega, meu irmão, aqui. Tá vendo? Quem assistiu? Ele fala dessas emoções. Tem o segundo. Ele está falando das emoções básicas ali. E você observa isso na criança, né?
Pare para pensar um pouquinho. Quem é que ensina um bebê a sorrir? Você faz qualquer gracinha, o bebê daqui a pouco está rindo. Está dele ali. Quando o bebê toma um susto, ele tem medo, ele se assusta. São, na verdade, respostas neurológicas, fisiológicas que a gente tem no nosso corpo. Isso são as emoções. Óbvio que não tem só 5. Isso vai se desenvolvendo com o próprio desenvolvimento da criança. Mais e mais emoções vão surgindo. Mas a essência de uma emoção é que ela seja ligada à questão fisiológica. Amém, amados? Já sentimento vamos assim mais para a subjetividade. A definição que tem aqui de sentimento é o seguinte: são os estados e as reações que o corpo humano são capazes de expressar diante dos acontecimentos que indivíduos vivenciam. O sentimento, ele está mais ligado à forma de interpretação pessoal, que tem muito a ver com o nosso histórico de vida, que tem muito a ver com a nossa personalidade. Os sentimentos, eles são a forma como a gente vai reagir a certos estímulos que nos cercam. O sentimento, ele tem mais a ver com a questão de interpretação, de como eu vivencio uma experiência. Um sentimento que vai ali, e detalhe, ele geralmente acaba sendo mais duradouro. Então os sentimentos, eles podem ser muito bons, e sentimentos, eles podem ser muito ruins. E no nosso caso aqui nessa noite, o apelo para que o Senhor cresça nos nossos sentimentos é exatamente dentro desse contexto, de nós procurarmos identificar quais são os sentimentos que estão nos machucando, quais são os sentimentos que estão fazendo mal para a nossa vida, quais são os sentimentos que estão fazendo morada no nosso coração. E amados, é só parar para observar um pouquinho a humanidade em relação ao seu desenvolvimento. Estamos trilhando caminhos muito adoecedores na questão dos nossos sentimentos. Existem cada vez mais um número maior de pessoas tendo crises de ansiedade, tendo depressão, tendo tantas coisas que na maioria das suas vezes são por conta de sentimentos que têm se alojado no coração das pessoas e têm machucado. Escute isso, não só a própria pessoa, mas também quem está perto dela. Só quem está entendendo, diga um glória a Deus para eu saber que você está entendendo. Amém, amados? E Deus leva isso muito a sério. É por isso que eu defendo, sabe, Ítalo, eu acho que o meu TCC, eu vou colocar, como eu vejo também psicologia na Bíblia, porque a Bíblia para mim, desculpe, eu costumo ser crente, mas a Bíblia para mim é o primeiro manual da psicologia. A psicologia como ciência hoje, na verdade ela vem confirmando muitas coisas que Deus já há muito tempo trata na sua palavra, muito disso, porque se tem um psicólogo que é bom, é o Senhor, porque Ele é o fabricante, Ele conhece como é que funciona aqui, Ele sabe. E olha o que a palavra de Deus fala um pouco sobre isso. Pode passar, Vanessa, por favor. Sobre a importância dos sentimentos. Provérbios 4:23 diz o quê? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olhe como o Senhor enfatiza isso. Acima de todas as coisas, guarde, proteja, preserve, cuide do seu coração, porque dele depende a sua vida. Lembra que coração não é o órgão? Lembra que o coração é a sede dos sentimentos? O Senhor está dizendo que eu preciso ter muito cuidado com o que está entrando aqui no meu coração, porque se dele depende a minha vida, dependendo dos sentimentos que estão dominando o meu coração, eu posso estar inclusive colocando a minha vida em risco, irmãos, em risco.
O cuidado aqui de Deus é um alerta. Precisamos guardar, precisamos proteger o nosso coração. Nesse outro aqui, ele fala no Provérbios 25, 28, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Aqui o autor, ele usa a ilustração das cidades antigas. As cidades antigas, elas eram conhecidas pelas suas muralhas. As muralhas antes, elas eram um instrumento de proteção, de preservação de uma cidade. Uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável, é uma cidade desprotegida, é uma cidade que facilmente seria atacada e dominada. Então, quando ele fala assim com o homem que não consegue se dominar, ou seja, aquele que não consegue ter o discernimento dos seus sentimentos, aquele que não está atento aos seus sentimentos, ele está exposto a ataques, amados. Ele está disposto ali a adoecer. Quem está entendendo isso? Eu ontem, assim, mergulhando nessa palavra, mais uma vez o Senhor vem confirmando no meu coração, amados, o quanto a palavra dele contém tudo aquilo que a gente precisa. Eu quero dizer para você e quero lembrar para você que Deus te ama. E a palavra do Senhor contém tudo o que você precisa para que teu coração seja cuidado, seja restaurado, seja abençoado, no nome de Jesus. Amém, amados? E aí a proposta é que a gente possa estar atento. O convite que eu faço a você aqui nessa noite é que você dê uma olhada como é que estão os seus sentimentos. Com todo o apreço que você tem por essa pessoa, olha aí para o seu irmão, pergunta assim: irmão, como é que você está? Você está bem? Pergunta: eu estou bem, estou bem. Como é que está isso? Como é que está o coração? Você está bem? Ei, olha aqui para o pastor. Dependendo do nível de intimidade dessa pessoa, você sabe quando ela mente, sim ou não? Quando você conhece alguém, você percebe logo quando o humor dela está diferente. O que foi? O que foi o quê? Você não está bem não, né? Não, eu estou. Sabe o que é isso, amados? É porque os sentimentos, eles costumam aflorar. É algo que nós, se atentarmos, percebemos em nós e percebemos também no outro. E aí vem aqui uma proposta para nós. Pode passar, Vanessa. A gente fazer uma aplicação aqui da inteligência. Cadê o povo que disse que ia me ajudar a pregar hoje? Inteligência o quê? Você já ouviu esse termo? Quantos já ouviram esse termo? Amém? Tem aqui um dos conceitos, né? Inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar seus próprios sentimentos e os dos, e assim como a capacidade de lidar com eles. Pastor, é teologia ou é psicologia? É Deus em tudo. Porque eu vejo o Senhor também falar de inteligência emocional através, muito antes dessa definição, através de Paulo há mais de 2000 anos. Em 1 Coríntios 11, 28, o que é que ele instrui a gente? Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ele está dizendo assim, antes de você participar da ceia do Senhor, como é que está o teu coração? Como é que estão os seus sentimentos? Então, amados, repito, a proposta para que o Senhor cresça sobre os nossos sentimentos, eu preciso antes discerni-los. Eu preciso dar uma olhada para o meu coração e realmente enxergar como eu estou me sentindo, como eu me sinto. Hoje na nossa escola bíblica falou sobre um sentimento bem interessante dos últimos tempos, a solidão.
que até certo ponto, de certa maneira é até saudável. Cada um de nós precisa uma vez ou outra de um tempo sozinho. Quem entende isso? O problema é quando isso ultrapassa esse limite de tempo. O problema é quando a pessoa entra numa questão de isolamento e esse sentimento de solidão vai trazendo outros agravantes para a vida dessa pessoa. Mas para isso a pessoa precisa identificar. Essa semana eu ouvi um recorte de uma entrevista com aquela grande entrevistadora, excelente jornalista, a Marília Gabriela. Não sei se alguém ouviu. Alguém conhece Marília Gabriela? Amém? Ela estava sendo muito sincera com o entrevistador, compartilhando de uma coisa muito pessoal dela. Eu estou falando aqui porque ela mesma expôs que ela hoje se reconhece como uma pessoa solitária. Ela hoje se reconhece como uma pessoa que infelizmente está na solidão. E ela entendeu, olha a leitura que ela fez da vida dela. Porque durante todo o tempo da minha vida, na minha profissão, eu me vi cercada de muitas pessoas. Eu entrevistei muitas pessoas. Eu cheguei a trabalhar em 3 emissoras simultaneamente. Então na minha cabeça ali eu estava acompanhada, mas não estava. Eu estava simplesmente tendo uma rede social. Mas quando chegou o tempo, eu me deparei com a minha realidade. Eu não tinha uma vida social. E ela chegou a constatar isso. E hoje repito a questão desse ambiente adoecedor que nós estamos vivendo, dessas redes sociais que na verdade estão cada vez mais distanciando as pessoas umas das outras. E na verdade também muito do que se vê ali cria muitos sentimentos de ansiedade, de frustração. Às vezes tem pessoas que estão perdendo a paz e o sono por conta da pouca quantidade de likes que deram na foto ou no vídeo dela, ou por poucos comentários que deram, estão preocupadas com as visualizações. E quando não vem aquilo que se espera, a pessoa se frustra, e naquele momento está nascendo um sentimento no coração dela, e um sentimento ruim. Quantos estão entendendo isso? Na mesma medida em que nós também vamos criando expectativas na nossa vida que vão sendo frustradas. Mas escute, é preciso que a gente abra o nosso entendimento para isso. Eu tenho que estar atento aos sentimentos, porque, como eu falei lá no início, os sentimentos, eles vão dizer como é que está a qualidade da nossa vida. Os sentimentos vão guiar a nossa vida. Amém, amados? Pode passar o próximo, Vanessa. Se desejamos que o Senhor Jesus cresça em nossos sentimentos, precisamos discerni-los, especialmente aqueles que nos fazem mal. Tem aí alguns sentimentos: ódio, a mágoa, ciúmes, a inveja, a ansiedade, a depressão. Irmãos, a lista é muito grande. A lista é muito grande. Já foi cientificamente comprovado que sentimentos como esse afetam diretamente a saúde de uma pessoa. Uma pessoa, quando ela está magoada, quando ela tem ódio, substâncias são liberadas do cérebro para o nosso organismo, porque o cérebro vai entender que o corpo está vivendo sobre ameaça. Algo está doendo, algo está machucando. Quando não se consegue ali discernir, ele começa a atacar células, inclusive células saudáveis. Não é muito minha área não, mas de um pouquinho a gente é curioso. Tem muitas pessoas que estão contraindo doenças, cânceres, enfermidades, por sentimentos ruins que têm dominado o coração dessas pessoas, e o corpo adoece. A tristeza, a angústia, o ódio, amados, isso é uma coisa terrível. Muitas coisas, pastor, e agora? E agora, a pergunta é pertinente, porque nós vivemos um mundo que, escute só, assim como nós temos muita facilidade de sermos feridos e machucados, a gente também tem muita facilidade de ferir e machucar o outro. Só quem concorda comigo, diga amém. Mas é assim.
De repente, a gente passa por situações que nos machucam, que nos ferem, ou às vezes provocamos situações que machucam e ferem outras pessoas. A questão é que esses machucados vão criar sentimentos ruins que vão adoecer. Essas circunstâncias que vão acontecendo, batendo na nossa vida, vai entrando para o nosso coração. E quando às vezes a pessoa se dá conta, pode ser que seja muito tarde. Mas eu quero dizer pela fé que não é tarde para você que está aqui nessa noite, não. Porque o Senhor Jesus está aqui nesse lugar, eu creio nisso. E diante dessa palavra, Ele quer abrir o entendimento do nosso coração para a importância da gente estar atento aos nossos sentimentos. Amém, amados? Pegar só um exemplo do que aconteceu com o grande profeta de Deus, o Elias. Todo mundo já ouviu falar de Elias? Amém? Profeta poderosamente usado pelo Senhor. O homem que orou para dizer para não chover mais e Deus fechou o céu. Elias, ele entrou no embate contra uma rainha pagã chamada Jezabel, que tinha corrompido o rei de Israel, Acabe. Nessa aliança de trevas, Israel caiu em desgraça. Os profetas de Deus começaram a ser perseguidos. O Senhor levanta Elias como voz profética de autoridade. E ali Elias, diante de um povo dividido, ele se levanta para desafiar os profetas do Deus daquela rainha, o tal do Baal. E ele desafia: olha, manda trazer os seus profetas, nós vamos entregar fazer um altar de sacrifício, colocar aqui um animal, vamos sacrificá-lo. E o Deus que mandar fogo do céu, esse será o Deus que o povo vai seguir. Aí todo mundo topou. Quem conhece a história está lá no livro de 1 Reis. Começa o desafio diante do povo. Os profetas de Baal começam a clamar, a gritar, a se rasgar, a espernear, e nada do fogo cair do céu. Elias até brinca um pouquinho nessa parte, mostrava até um pouco de humor. Chame mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. Grite mais alto. De repente ele viajou. E quando eles finalmente se esgotam, já terminaram? Terminaram. Elias vai lá, diante do povo, invoca o nome do Senhor. E Deus ouve a oração de Elias. E fogo do céu cai e consome o sacrifício. Dê glória a Deus mesmo, que é algo fantástico. E o povo começa a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí a gente imagina agora como é que está o coração de Elias. Pronto, deixa eu dar um cabo. Ele dá fim a todos os profetas de Baal. Os crentes vão saber quantos eram. Quantos eram os profetas, irmãos? Diga para o seu irmão: 450, irmãos. Caíram ao fio da espada. E aí ele pensa no coração dele agora está tudo certo. Agora o reino vai ser restaurado. Agora eu não vou ter mais problema. Só que aí, no lugar disso, ele recebe uma ameaça de morte da rainha. Amanhã mesmo, você vai estar morto, Elias. Aí tem uma reflexão aqui sobre ele. Põe aí, Vanessa, por favor. Elias foge. E o que está por trás da fuga de Elias? 1 Reis 19:4 diz: e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Nem parece a mesma pessoa, né? Mas é. E o sentimento identificado aqui é a depressão. Elias entra numa depressão. E nós vemos na história dele todos os sinais para isso. Primeira coisa diante da decepção foi que ele fez. Todo profeta andava com um ajudante, um auxiliar. Ele dispensou o auxiliar dele. Pode ir para casa. Ele ficou sozinho. Diga para quem está do seu lado: cuidado com a solidão. Cuidado. Viu? Sozinho ele caminhou por um dia. Depois foi lá debaixo desse arbusto e não queria mais viver. Outra coisa que ele fez foi se
se autodepreciar, eu não sou melhor do que os meus antepassados, para a minha vida não tem mais sentido. Só que o que acontece aí é o seguinte, é o que está acontecendo aqui nessa noite. O Senhor enviou o anjo e trouxe pão do céu para Elias. Amém? Trouxe pão do céu. O Senhor traz pão do céu para mim, para você, está dizendo assim: se levante e coma desse pão, porque muito comprido ainda é o seu caminho. Elias, diante dessa situação, ele se alimenta do pão. E só que ele se deita de novo. Mas o Senhor insiste, novamente toca Elias, bota o pão lá para ele: se levante e coma, porque muito comprido é o seu caminho. Eu quero dizer que Deus está insistindo nessa noite para todos nós, que devemos nos alimentar do pão da vida, que devemos nos alimentar do Senhor, da sua palavra, do seu evangelho. A Bíblia diz que com a força desse alimento, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Chegou lá no monte de Deus, Elias foi para dentro de uma caverna. O Senhor diz: sai dessa caverna, Elias, que o seu lugar não é aí não. E o Senhor renovou Elias com a força da sua palavra. O Senhor fez com que Elias enxergasse que aqueles sentimentos que ele estava deixando que dominassem o seu coração, era o fruto que estava ali adoecendo a vida dele. Mas ele se apresentou como a fonte da vida, da força. Eu quero dizer que Jesus Cristo é a força que nós precisamos, que Jesus Cristo no nosso coração, Ele vai trabalhar nos nossos sentimentos. E escute, a grande manifestação do Senhor Jesus na nossa vida hoje é por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está me usando nessa noite, também trabalhando no seu coração. Quem está entendendo isso? Quando eu reconheço, quando eu identifico, olha o que nos diz a palavra. Pode passar, Vanessa, por favor. Quando Ele cresce em mim, os frutos do Espírito se manifestam na minha vida. Gálatas 5:22 em diante diz: mas o fruto do Espírito, olha os sentimentos aí: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus... Tem alguém aqui que é de Jesus? Pronto. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Está começando a clarear um pouquinho aí? Nós precisamos, amados, realmente questionar. É interessante que tem uma corrente da psicologia que fala que nós devemos questionar certos tipos de sentimentos. Não é assim? Tem psicólogo aqui nessa noite, não tem? Tem. Amém. Fala disso. E a gente vê Davi fazer isso lá atrás. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Quando a gente olha, sabe aquele momento que tem um sentimento, que de repente você estava tudo bem na sua vida, e de repente seu humor muda? Eu estou sentindo uma coisa ruim, eu não estou me sentindo muito bem, o que? Eu não sei dizer o que é. Sabe por que a dificuldade de a gente identificar? Porque uma das nossas características também é somatizar as coisas. A gente não vai percebendo, mas nós vamos atraindo cargas para a nossa vida, pensamentos para a nossa vida, sentimentos para a nossa vida ruins, que vão acumulando, e numa hora isso aí vai estourar. Numa hora o nosso corpo vai pedir socorro. É uma tristeza, é uma insônia, é uma ansiedade, é uma dor. Amados, existe até dor física. Quantas pessoas que às vezes, muito contrariadas, aparece até mancha roxa no corpo. Alguém já viu isso acontecer? Porque o corpo grita. Sabe por quê? Nós não fomos projetados pelo Senhor para guardar coisa ruim no coração. O nosso coração não foi preparado para lidar com coisas ruins, porque isso nos adoece.
Nós fomos preparados para receber da glória e da presença de Deus. E o Senhor nos dá uma capacidade extraordinária. A Bíblia fala de um profeta chamado Jeremias. Falei dele aqui semana passada. Eu amo Jeremias, o profeta das lágrimas. O profeta que teve a difícil tarefa de ser chamado pelo Senhor para profetizar para um povo que Deus já advertiu. Jeremias, você vai falar, eles não vão te escutar. E outra, não é nem para você orar por esse povo. Não quero que você ore por esse povo, porque a minha mão, a minha justiça vai pesar sobre eles. Aí Jeremias foi ali humilhado, foi envergonhado, e ele presenciou todo o sofrimento do povo de Israel. E no seu livro de lamentações, diante de todas aquelas dores, diante de todas aquelas angústias, ele coloca aquilo para fora, mas ele diz assim no final: todavia, quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. A minha porção é o Senhor, a minha porção é o meu Deus. Esse é o nosso desafio, e isso acontece quando ele cresce. Diz para quem está perto de você: sozinho você não pode nada. Diga assim: nós precisamos é do Senhor na nossa vida. Amém? Amém? Para encerrar, quando entregamos nossos sentimentos a Deus, Ele nos dá a capacidade de superar medos e angústias, transformando as nossas emoções e nos dando paz e segurança. Eu encerro com a palavra de Paulo, que diz em Filipenses 4:6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento,